Opa, aqui está falando que já foi. Aqui diz que já começou. Uma olhada aqui no meu retorno do Face. Você- Ok, já estamos, ó. Já estamos, Estamos online aqui. já estamos online aí, ó. E já tem uma pessoa que deu uma olhada. Ok, Jair, feliz sábado para Opa, você. feliz sábado, Leandro. Uma alegria estar com você nesse dia. É, vamos olhar aqui. Hoje é um dia propício a se falar de um tema. Na realidade, eu convidei você, acho que é um tema muito bacana para você falar. Antes, quero falar para quem tá olhando aqui, a gente está fazendo parte dessa nossa conversa, que pode, os comentários que vocês fizerem aí vão aparecer para nós, alguma questão, alguma pergunta, sugestão, crítica, a gente aceita tudo, né? Tudo é válido para a gente aqui. E dizer que eu estou aqui, essa é compartilhei aqui na minha página, amigo do professor Leandro, e hoje estou com o Jair Elias. Ontem estive com um meu amigo Walker, que ele é médico lá em Bandeirantes, região, mora em Londrina, e hoje com o Jair Elias, que é historiador aqui em Campo Mourão. Jair, que tem um histórico muito grande de produção literária. Esses dias eu vi uma postagem sua, são 17 livros, Jair. 14 livros, Leandro. 14 livros. 14 livros. Está indo aí E para o 15º aí, se tudo ocorrer bem. Até o final do ano a gente vai lançar mais uma obra aí sobre um episódio bem interessante da história do Paraná. bacana, hein? Eu lembro que eu tive como orientador no mestrado um professor que é historiador, e ele falando dessa importância de historiadores, principalmente aqui, né? Se a gente quiser saber da história de Campo Mourão do Paraná, a gente não tem como deixar de ir visitar os livros do Jair. E fala, não é porque estou na tua Muita frente, bondade. não é verdade. Quando eu estive pesquisando, eu tenho aqui em Campo Mourão alguns nomes, né? Estou falando assim como alguém que gosta da área, mas não é da área, né? Mas o Certo. Pedro da Veiga, alguns Nós tivemos livros, o Irineu Brzezinski, né, que foi Brzezinski, Assimianato. a Edna Simeonato, que também teve uma boa quantidade de livros, né, deu uma grande contribuição aí para a preservação da história, né. Acho que eu estou comprado, né, lá na década de 60, 70, ele queria lançar um livro e não conseguiu, Leandro. Aí ele Uhum. reuniu todo o material, ficou doente e faleceu na sequência. Daí, na década de 90, tivemos a Edna, que lançou uma boa quantidade de livros e fez um trabalho muito bom no museu, e graças a esse trabalho que a história da cidade está preservada. Uhum. Deu um eco aqui. É muito importante, sabe, esse trabalho dos historiadores de Campo Mourão. Tem o Vili Batic também, que nos deixou há pouco tempo. Sim, Quando eu fui pesquisar, eu encontrei um trabalho dele, eu acho que o nome é Raízes, na Tribuna, e ele isso, entrevistou aí os antigos moradores, e também é um trabalho de pesquisa, é uma coisa assim que demanda muita dedicação e muito comprometimento, né, gente? isso, muita leitura também, né, Leandro? Tem que ler muito, pesquisar, ter paciência. Eu sempre digo assim que a história é igual a um jogo de quebra-cabeça, né? Você tem que Uhum, buscar as peças que estão faltando ali para poder encaixar, para ela poder completar o jogo, né? Você não pode uhum. trabalho sem deixar peças faltantes, né? E nós temos essa preocupação aqui, né? Tanto eu como a equipe que eu lidero aqui na nossa empresa, de fazer sempre um trabalho de levantamento histórico completo, né? O máximo que puder, nós fazemos completo. Muito bacana, hein? Eu tenho uns livros teus aqui, sabe? Eu gostaria de falar contigo, você que é historiador, né, hoje, no sábado, né, fundamental, a gente não está deixando de falar sobre esse tema, que é um tema que poderia ser algo cultural e normal, Sim, mas não é, que é a questão do descanso, né? E você, volta e meia, eu noto que a gente precisa estar justificando, né, essa necessidade
da sociedade como um todo, né? De ter um tempo para meditação, de ter um tempo para o descanso, e como isso, ele, vamos dizer assim, ele ajuda na saúde mental e na saúde como um todo das pessoas. Gostaria que você, como historiador, falasse, você tem, vamos dizer assim, uma experiência maior comigo sobre a questão desse dia de descanso, que é o sábado, e como isso te ajuda no próprio trabalho teu, como pesquisador, que precisa ter uma mente sã, uma mente preparada, etc., né, vamos dizer assim. Então, Leandro, nosso trabalho, como exige muita leitura, pesquisa, né? Precisa Às ter vezes uma mente a sã. gente trabalha 9, 10 horas por dia, né? Então, o sábado Uhum, é um dia que a gente se desliga de tudo isso, né? Eu não ligo o meu computador principal, evito de pegar livros, né, que são do nosso dia a dia aqui de trabalho, fazer essas leituras no sábado. Então, o sábado para nós é ser um dia que você volta os seus olhos para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, né? Nós, como adventistas, tanto eu como você, é um dia que a gente se dedica para a igreja, né, se reencontra os nossos irmãos na igreja. É um dia de alegria, é um dia diferente. E muita gente pensa, né, Leandro, que, por exemplo, o sábado não é só dos adventistas, nem dos judeus, né, nem uhum, de outras denominações que seguem o sétimo dia. Mas o sábado é um sinal que Deus nos deu, que nós deveríamos voltar os nossos pensamentos nesse dia somente para Ele. E muita gente uhum, fala assim, não, você adventista não faz nada. Muito pelo contrário. Você lá uhum. na música, eu lá na transmissão, na comunicação, é o dia que mais trabalhamos, mas é um trabalho diferente, né, Leandro? É um trabalho prazeroso, porque é o seu talento que está à disposição de Deus, né? O talento que Deus nos deu, né, é o que está voltado para Ele. Essa é a utilização dos talentos e dos dons, né? Bacana. É, Jair, esses tempos até comentar algo interessante contigo. Teve um episódio que eu, aliás, talvez já tenha contado para você, mas vou contar aqui na live. De um aluno que ele comentou com um professor, né? Falou, o aluno ele, vamos dizer assim, guardava esse mandamento. Certo. Mas o professor falou para ele assim, pô, mas por quê? Ele falou, explicou, bem teórico, né? Ele foi lá em Êxodo 20, na memória dele, e explicou. E daí o professor falou para ele, pô, mas Deus construiu o mundo, né? E depois descansou. E você? Ele falou, você não construiu nada, né? E o aluno ficou um pouco sem poder falar, né? Olha a situação, né? E você acaba, de certa forma, tendo que se deparar com esses desafios, né? Mas eu imagino, Jair, no mundo de hoje, e eu eu preparei um slide aqui para a gente, com algumas frases para a gente conversar e puxar a conversa, Certo. que um tempo de Aham. meditação, um tempo de descanso, um tempo de amor ao próximo, um tempo de amor à família, ele ele está cada vez mais necessário. Exatamente. E provavelmente para os povos anteriores tenha sido um salvo-conduto, né? Se nós pensarmos em termos, não é só um dia do judeu, é obviamente, como você falou, nem só um dia do adventista, mas vejam como o povo judeu se manteve sólido, mesmo sem ter, por exemplo, um território próprio, né, em condições muito adversas, mas eles conseguiram manter, vamos dizer assim, uma cepa cultural. Não estou Sim. dizendo que é a melhor nem que é a pior, não é isso que eu estou falando, mas ele mantém essa unidade, essa comunidade. Porque nos dias de hoje as pessoas, quando não trabalham, consomem. Não para assim, em momento algum, né? Ou você está consumindo entretenimento, seja pela internet ou pela TV, ou você está consumindo em lojas, ou você está trabalhando, né? Fora isso, às vezes as pessoas estão dormindo. Parece que você não tem aquele tempo necessário para meditação. Eu vou colocar até aqui uma frase do slide. Está aparecendo para você o slide? Não, só está aparecendo a apresentação aqui.
Ah, deixa eu ver se ele vai aparecer. Para a gente. Agora apareceu, Leandro. Ele demora um pouquinho, então. Olha a frase, ó. Vivemos na era da hiperatividade e, com efeito, na era do cansaço. Nas palavras de um grande pensador do século XIX, por falta de repouso, nossa civilização caminha para a barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade. Fortalecer, em grande medida, o elemento contemplativo. Esta conduta inquieta, infelizmente, não fica impune. Sempre quando falamos dessa necessidade de meditação, de cansaço, de doação do seu tempo ao próximo, ou à família, ou ao Senhor, as pessoas, você mesmo fala, assim, elas têm essa resposta meio que na mão, né? Como se fosse o trabalho ou o consumo fosse um salvo-conduto. Se você estiver fazendo isso, por exemplo, é uma justificativa para tudo. Não é, o indivíduo está trabalhando, então tá bom. Ele está comprando, então socialmente é necessário para o comércio. Mas essa falta de meditação e de parada, esse pensador mesmo fala que a sociedade ela caminha para a barbárie. Eu queria saber o que você achou dessa frase. Olha, essa frase é muito pertinente, Leandro, porque veja bem, uma pessoa que ela trabalha todos os dias, né, de 8, 10, 12 horas por dia, ela, além de ela não ter um tempo para se dedicar para sua família, para o seu descanso, para a meditação, né, para uma atividade esportiva, o que vai acontecer com uma pessoa que ela trabalha sem parar? Ela vai entrar no cansaço, no esgotamento natural, sim, fora do comum, né, esse esgotamento que eu digo assim, né? Por isso que o sábado é importante, porque ele é uma pausa para o seu dia, para a sua rotina, né? Porque nós todos temos a nossa rotina profissional, o nosso trabalho em casa, cuidamos das nossas famílias, cuidamos dos nossos afazeres, né, dos estudos, e tem que ter uma pausa, né? Tem que ter um descanso. E hoje, esse pensamento é fantástico, porque ele diz assim, à medida que a civilização ela caminha para o seu progresso, e nós estamos vendo assim que a cada decênio a civilização no geral ela evolui, né, tanto na tecnologia, né, por exemplo, há 10 anos atrás, ou há 20 anos, era humanamente impossível a gente ter esse tipo de conversa que nós estamos tendo hoje pela internet, né? Uhum. Não existia, celular era algo assim muito restrito há 20 anos. Então a gente pode ver que a civilização ela realmente ela está caminhando em passos largos dentro dessa tecnologia. E é importante ela dizer que esse texto que diz assim: por falta de repouso, nossa civilização caminha para a barbárie. Né? A gente pode ver noticiários no dia a dia, né, Leandro? Assim, a questão da violência, como que ela está crescendo, né? Crimes horrendos, né, que estão acontecendo no dia a dia aí, e muitas vezes isso é fruto dessa questão cultural, dessa falta de descanso, dessa falta de pausa que nós devemos ter para a nossa, principalmente para nossas famílias, né, de dar atenção para os nossos filhos, né? Quantos filhos se desvirtuaram dos seus caminhos porque os pais não tiveram tempo para eles, né? Então, por isso que eu acho que é muito válido esse pensamento, que por falta de repouso, nossa civilização caminha para a barbárie. E olha que não é, para dizer a verdade, o dono dessa frase, ele nem é, vamos dizer assim, cristão no sentido Exatamente. religioso da coisa, sabe? E ele nota isso, eu também tenho essa ideia, sabe, de você ter um tempo de meditação, um tempo de contemplação, um tempo de doação, né, do seu próprio tempo, um tempo para a família. Isso é óbvio, né? Imagina, se você tem uma empresa e você não tem tempo para ela, qual é a chance dessa empresa ter sucesso, né? E a família é a mesma coisa. Mas e você nota que nós estamos falando obviedades? São coisas óbvias. Sim. E muitas vezes a gente se depara com essa, é o que eu falo para você, com alguns valores que são super valores na sociedade,
e que justificam determinadas condutas, como, por exemplo, se eu estou trabalhando, é sempre bom. Né? Depois eu trouxe algumas frases aqui para a gente vai estar analisando na própria Bíblia, que vão colocar isso para a gente pensar, para a gente meditar. Óbvio que o trabalho ele é sagrado, ele vai te edificar, ele vai fazer com que a sociedade e a pessoa possa construir, mas parece que a sociedade ela vive como se isso fosse o consumo, principalmente, a primeira coisa da sociedade. Eu quero te fazer uma pergunta, tá? Aqui no slide também, eu vou mudar o slide, que é uma coisa mais pessoal. Vamos achar aqui. Já apareceu aí para você? Não, ainda não. Eu estou querendo chamar essas lives aqui. Ontem eu conversei com o Max, que ele é médico, falou um monte de coisa sobre isolamento social, falou da hidroxicloroquina, da curva, né, em relação ao Covid, do SUS, do atendimento do SUS, dos procedimentos, né? E aqui eu falo para você, fica à vontade para trazer a sua experiência como historiador aí, mesmo que nosso tema seja o descanso, mas a gente pode aí trabalhar em torno desse tema ou até sair dele se precisar. Sim, Então, claro. eu estou querendo chamar essas lives que eu estou fazendo, que é um projetinho meu, né, muito, e que é muito satisfatório poder conversar com pessoas como você, por exemplo, por aqui, e disponibilizar para ficar, para quem quiser assistir depois. Como você falou, são as benesses da tecnologia da informação. Exatamente. Pensando em chamar além do 8 ou 80, sabe? Eu pensei em falar entre o 8 ou 80, mas eu vi que já tem algumas páginas na internet, eu fiquei no além. Né? Certo. E eu queria fazer uma pergunta para você, Jair. Você, se pudesse generalizar, assim, o Jair. O Jair, ele é 8 ou 80, entre 8 e 80 ou além do 8 ou 80? Olha, Leandro, acho que eu sou um pouco do 8 ou 80, ou além do 8 ou 80, sabe? Eu acho que minha personalidade ficaria com essas duas alternativas aí. Ok. Eu pensei assim, 8 ou 80, algumas pessoas são, né? A gente está vendo hoje em dia na Sim, internet como algumas pessoas elas se posicionam nos extremos, e é uma opinião muito minha, e eu acredito ser algo muito perigoso você se posicionar. E as pessoas falam com gosto, sou 8 ou 80, né? Sou um lado ou sou outro, sou uma cor ou sou outra, sabe? Deixa o mundo um pouco muito simplista, né? Muito sim. simplificado. Não, Não entrando assim muito em questões, mas eu tenho certeza que já veio algum exemplo para você. Eu queria que você falasse se pode haver problema nisso. Sou 8 ou eu, 80. eu acredito que sim, viu, Leandro? Porque a história, o que é a história? A história é uma repetição, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo na questão política do Brasil, é uma repetição de lá de trás, né? Dos embates, né? Direita, esquerda, essa luta que não termina nunca, né? Tudo isso já aconteceu lá atrás, né? Algumas vezes nós entramos, o povo entrou num caminho de puro sofrimento, né? E eu vejo com olhos preocupados essa questão dos extremos, né? Vamos pegar aqui a questão política como exemplo, né? Uhum. Então, assim, do radicalismo de um lado, do radicalismo do outro, sabe? E isso é perigoso porque ao se encontrar esses dois lados, certamente vai ter um embate. Né? Esse embate, nós já vimos na história que é muito perigoso. Na própria Alemanha, né, há 80 anos, nós vimos, né, o que o nazismo fez para o povo alemão, não só para o povo alemão, mas para toda a humanidade. Né? A crueldade com os judeus, com os ciganos, com os homossexuais, com todos aqueles que eram diferentes, que não estavam nessas duas pontas, né, dos dois extremos. Né?
Então, eu vejo com uma certa preocupação, né, esse 8 ou 80, porque ter uma certa dose, não pode ser assim, tão extremo como nós vivemos hoje. Não sei se você concorda com a minha opinião, Concordo. mas é muito perigoso. Eu vejo isso com olhos de muita preocupação. Ok. Jair, eu vou falar alguém, o pessoal que curtiu aqui a nossa conversa, a minha esposa Lígia, né? Aham. O pastor Alexandre Amorim, que curtiu. O Diogo Lima, um grande amigo que é músico, né? Um grande músico aí da cidade. O Laudinei também, um outro grande músico, tecladista, né? O Thiago Valenciano. Amigo nosso lá de Maringá, Ficou bacana, cientista abraço, hein? política, né? O Thiago é uma pessoa excepcional, o Thiago. E também um dos administradores aí da página da igreja que aparece aqui. Ah, não sei quem foi. Sabe o que eu lembro desse 880? Eu lembro o professor Leandro Carnal, aproveitando você, que é historiador, Sim, citando ele, que também ele fala do caso da Síria. A Síria ficou famosa por conta daquela foto daquela criança, aquele menininho que o mar acabou jogando na praia. Uma certo. foto, infelizmente, uma foto famosa, uma foto de uma tragédia enorme, né? E como o governo da Síria começou a posicionou-se nos extremos, ou uma coisa ou outra, né? Como isso é perigoso, né? Nós temos aí na nossa Constituição um apelo à pluralidade das ideias, à pluralidade das culturas, né? Nós somos uma sociedade miscigenada e nós vivemos um culturalismo, uma diversidade social enorme, né? E esse posicionamento é um posicionamento realmente muito perigoso, né? Até, né, que nós estamos aqui no sábado falando sobre a questão da liberdade religiosa, como você bem citou, né? Sim. No caso do nazismo, eles perseguiram, né? Houve uma perseguição religiosa muito grande. Concordo contigo, esse 880 ele é um problema sério. Entre o 8 e o 80 existem muitas coisas, né? Entre esses dois extremos, e existe para além. É por causa disso que é essa brincadeira, né? Agora, mais para frente eu vou ter um outro jogo de palavras para sentir isso, né? Quer dizer, eu perguntei, mas depois vou jogar umas palavrinhas extremas assim para ver se você vai estar entre desses dois, ou vai estar no meio, ou vai estar além. Deixa Certo. eu mudar de novo o slide aqui para a gente continuar a nossa prosa. Aí, esse slide ele fala sobre a sociedade do cansaço, e a gente volta a falar de novo sobre uma sociedade que não para, Jair. Não, ela não para. Esses decretos, né, de isolamento social, decreto de fechamento do comércio, das igrejas, das escolas, inclusive, ontem eu estava vendo que, no caso de prisão civil por alimentos, a prisão será domiciliar também. Então, veja como houve essa modificação na sociedade. E a sociedade, nós podemos ver aí pelos gritos da rede social, como muitas pessoas não conseguiram, pelo menos os primeiros 15 dias foram difíceis, né? As Difícil. pessoas não conseguiam ficar um pouco paradas. E não é só uma questão de dinheiro, uma questão financeira. As pessoas, elas não conseguem se identificar com o descanso, com o parar, com o meditar, mais uma vez voltando àquilo que a gente estava falando. E isso trouxe para a sociedade, eu gosto de ler um cara, ele é sul-coreano, mas ele viveu na Alemanha, e a filosofia dele é germânica, o nome dele é Han. E essa Sociedade do Cansaço é o nome de um livro dele. Ele vai falar dos problemas que essa sociedade do cansaço, essa sociedade da hiperatividade, traz em relação à saúde mental das pessoas, que é síndrome de burnout, vários outros problemas, hiperatividade. Ele fala assim, apesar de nós estarmos vivendo uma pandemia, vamos dizer, a nível biológico, ele fala que os problemas do século XXI são neuronais. O que você pode falar em relação a isso? Essa relação entre a sociedade que não para e essa sociedade doente mentalmente. Olha, Leandro, o grande mal desse século vai ser as doenças emocionais.
Essa, essa, um exemplo que eu posso citar, né? Esse excesso de informações, né? Isso também gera um cansaço, porque você não consegue absorver tudo isso que está sendo colocado à nossa disposição. É muita informação, são muitas alternativas, por exemplo, de lazer, você liga um canal de televisão, tem várias alternativas lá que você pode acompanhar, né? Então, tudo isso aí eu vejo que gera também um certo cansaço. E aquilo que nós começamos a falar no começo dessa live de hoje, esse excesso de trabalho, né? As pessoas saem do trabalho, elas não conseguem deixar os problemas do trabalho, as dificuldades, né? As ansiedades da questão profissional no ambiente do trabalho, elas levam para casa. E ao levar para casa essas questões, elas acabam desgastando a sua relação familiar. E tudo Uhum. também gera um cansaço, né? Porque, vamos supor, em determinado momento, eu fui filho, né? Hoje eu sou pai de 2 crianças, mas eu fui filho. E eu me recordo, assim, que a minha mãe trabalhava todos os dias da semana, exceto aos domingos, e ela saía cedo e voltava à noite. E ela não tinha tempo para a gente. Uhum. Eu tinha só domingo, e domingo era limpar a casa, cuidar da gente, e já terminava o domingo. E daí segunda-feira recomeçava tudo de novo. E isso, para mim, faz falta hoje. Está fazendo muito falta. Uhum. Ela faleceu, mas está fazendo falta porque lá atrás nós não tivemos essa questão assim de cuidar da família, de cuidar dos filhos, né? Por quê? Porque ela trazia as questões do trabalho para casa. E muitas pessoas fazem isso, né? Desconta na esposa, alguma frustração, alguma dificuldade que teve no dia a dia. E essa sociedade, essa questão assim, por exemplo, eu tive dificuldade para parar. Não sei Uhum. se você falasse também, como que foi Uhum. os dias de quarentena. Eu tive essa dificuldade, porque de repente, da noite para o dia, Leandro, acabou Uhum. tudo. Você não podia sair, você não podia levar seus filhos para passear, você não podia ir para a igreja, você não podia visitar sua família, e isso, eu fui mais ponderado até, sabe? Eu consegui absorver isso mais rapidamente. Mas nós tivemos aí casos de amigos que participam também de outros grupos, né? Que tiveram séria dificuldade, um problema emocional muito grande. Então eu vejo assim que essa questão do cansaço também ela está gerando essa questão de doenças emocionais, depressão, né? Questão de suicídio, né? A gente está vendo muito Uhum. casos de suicídio, né, de pessoas que não conseguem mais é, colocar limites nas áreas que elas atuam, né? E agora eu queria que você falasse como que foi para você também tem uma agenda ativa, né? Trabalha, é músico, né? Participa de várias coisas. Como que foi para você os seus primeiros dias aí de quarentena? Essa Olha, dificuldade eu de ficar primeiro preso mesmo, em casa, é, o meu escritório é em casa, sabe? É um home certo? office. E a maior parte dos meus trabalhos hoje em dia, eu com a música eu estou bem mais tocando na igreja mesmo, né? E as lives que eu faço aqui, né? Para os amigos, ou eu não deixei, na realidade, de participar dos amigos, junto com as pessoas que gostam de mim, que eu gosto deles, indiferente, né? Das pessoas. Eu gosto, amo elas, né? Se elas, não importa o que elas fazem. Então, como todo mundo sabe que eu sempre cantei algumas músicas, eles pedem, eu continuo. Isso não tem, né? Nos últimos tempos eu sinto falta mesmo, sabe? É uma coisa de você estar próximo às pessoas. Final do ano passado, a gente foi na casa de uns amigos em Pontal do Paraná, e eles, em cima da hora, acabaram não indo, e a gente ficou na casa sozinho alguns dias. Rapaz, é aí que eu vi que o lugar, as pessoas importam bem mais do que o lugar. Aí que é difícil, né? Você pode estar, por mais aconchegante, ou que tenha conforto, ou que você goste do lugar que você está, sem as pessoas, sem esse contato, fica difícil mesmo. Eu venho em quarentena há um bom tempo por conta do meu trabalho, sabe? Eu digo assim, eu até brinquei, falei, não mudou. Parece, assim, bastante ativo, mas eu trabalho com o ProAjude. Eu sou a maior parte dos meus trabalhos como perito judicial. Então, o trabalho vem pelo ProAjude, eu mando pelo ProAjude, e preciso ir lá de vez em quando, nas horas boas, né, de pegar o alvará, ou precisa ir em banco, algumas coisas assim.
Mas eu notei que a minha família, assim, sentiu bastante, sabe? Quem é acostumado a trabalhar fora, eu senti muito dificuldade porque eu tinha começado voltado a cuidar da saúde, do físico, sabe? Voltado para a academia, não pude fazer mais. Aí no sábado a gente tem uma classe também que debatia lá na igreja, também a gente está fazendo isso pelo Face, mas eu vinha um bom tempo assim, fechado, sabe? Eu não tive tanta assim dificuldade. Eu notei que as pessoas em casa tiveram um pouco mais, sabe? Eu senti muita dificuldade, Jair, aqui, aproveitando aqui a nossa prosa, no sábado, quando eu fui para a igreja, sabe? Quando eu comecei a guardar. Eu ficava parado, ficava mexendo as pernas, sabe? Um problema de ansiedade enorme. Mas graças a Deus está sendo uma bênção, sabe? Quando chega a sexta que vai descendo o sol, assim que você sabe que você começa a poder se desligar de todo aquele problema, de toda aquela. É muito bom. Deixa eu mudar o slide aqui para nós. Essa coisa do slide é nova, viu? Ah, é? Beleza aí, cara. Vamos ver se como que fica. Cadê aqui, ó? Ver se aparece para você. Ela é mais uma imagem aí para a gente pensar nesses dois caminhos, né? Porque, assim, é esse cuidado da saúde mental, a necessidade de você conseguir parar, seja na quarentena ou seja num dia de descanso, no sétimo dia, né? Ou o outro lado, né? Sempre essa questão de escolha. Deixa eu ir de novo aqui para o slide para isso aqui é o que a gente estava conversando também, né? Coisa de professor, né? Montar slide, né? E descanso, a meditação, o estar presente são coisas que a gente está falando, né? Apareceu aí Sim, para você? sim. Apareceu. Apareceu Uhum. aqui. Coisas fundamentais, óbvias, mas que parece que a pessoa às vezes sente a falta lá no fim da vida. Igual você falou, o estar presente, as pessoas que a gente ama, né? Quando eu fiz meu estudo, né, o irmão Wilson falou algo muito bacana. Ele fala que a gente leva dessa vida as pessoas. As pessoas, exatamente. E como que fazem falta, né? Não É, é essa coisa da quarentena, o problema é isso, né? É a gente ter que ficar paradinho, assim, sem visitar as pessoas, sem ver, às vezes só de ver as pessoas. E vamos lá para um outro slide aqui. Isso aqui é o que a gente já vinha conversando. Aí, isso aqui é uma. Vamos ver se mudou. Isso mudou. aqui Aqui mudou. mudou, é uma outra dinâmica que eu quero fazer contigo. Né? Opa! Uma outra dinâmica. Nos estudos aqui que eu faço sobre meus textos, né, essa questão de interpretação, eu sei que você gosta muito de ler, dá para ver aí ao fundo, né? Muitos livros, Tem né? bastante aqui. Quase 800 livros. Rapaz do céu, hein? Tem Haja livro ó, para tudo que é canto aqui em casa. eu gosto muito, sabe? Há muito tempo, assim, eu deixei de lado a TV aberta há muito tempo mesmo, sabe? Agora, de vez em quando, eu assisto um jornal ou outro, mas venho tentando diminuir essa necessidade de tela, né, que as pessoas sentem, né? É outro grande problema. E dentro dessa necessidade de tela, a TV, o note, o computador, o celular, vem também essa hiperatividade, né, das pessoas terem 300 páginas abertas, não conseguir ler uma, ler outra, tudo tem que ser as frases pequenininhas, porque ninguém tem paciência de ler um texto Não, maior, né? Ninguém tem paciência de analisar uma figura. Eu vejo que você que gosta de livros, o professor Bruno, ele levou um livro uma vez para uma aula, e ele falou que aquela edição era muito especial pelos desenhos do Portinari, sabe? Um livro do Euclides da Cunha, que tem os desenhos do Portinari. E eu vi aquele, sabe, uma raridade, ele tinha aquilo como algo de suma importância, né? É muito bacana isso, né? Hoje em dia, nem os CDs, nem os discos não tem as não tem. informações, as pessoas, elas têm toda a informação do mundo e, ao mesmo tempo, Não tem quase. Não tem não tem nada. quase nada, não tem nada. Ó, eu observo assim o comportamento das pessoas nas redes sociais, Leandro.
às vezes as pessoas nem leem direito o que está escrito ali, já compartilham, elas já emitem um juízo sobre aquela informação, e às vezes eu vejo assim, "Não, isso aqui não está certo", você vai ler a notícia totalmente diferente daquilo que a pessoa fez o juízo, né? Essa questão, assim, aquilo que eu disse, né, do excesso, né, é muita informação e você não consegue absorver tudo. E às vezes você lê, não, isso aqui é desse jeito, sabe? Uma situação assim complicada, né? Porque a gente precisa ter um tempo assim também para poder ler, ter uma boa leitura, né? Assistir bons jornais, né? Às vezes assim, eu vejo assim nas redes sociais as pessoas falando muito da questão da Rede Globo, né? Uhum. Como historiador, ela tem teve seus erros, né? No passado e continua tendo alguns equívocos, né? Mas, assim, ela não é o único meio de comunicação do Brasil. Uhum. Quando começou a questão do Covid, Uhum. geralmente eu faço, pego os jornais dos Estados Unidos, né, para ler, para saber o que está acontecendo lá, o que os jornais estão falando. Agora, Uhum. uma aba aberta aqui do Washington Post, Uhum. que estão falando muito do Pará, que o sistema de saúde do Pará está entrando em colapso. Aqui uma aba aberta de um jornal do Pará. Uhum. Tem que buscar alternativas para você poder formar a sua opinião, buscar informações corretas e concretas para você é, formar a sua opinião e formar a opinião do seu grupo de familiar e de amigos. Você não pode só simplesmente, li ali um post ali do Facebook e você formar a sua opinião, compartilhar aquilo lá sem checar se aquilo é verdade ou não. Até antes, um pouco uma semana antes do estouro da pandemia no Brasil, eu fiz um sermão na igreja falando justamente sobre isso, sobre o poder das fake news, né? Porque Uhum. quando compartilham uma fake news, ela denigre a integridade de uma pessoa, você também está ajudando a matar ela. Você está em Uhum. tratamento, não matarás, porque você está matando também uma reputação de uma pessoa ao compartilhar uma fake news. E a gente vê muito isso, né, Leandro? Não sei como você avalia essa questão da fake news, né? Você que é do Olha, mundo jurídico, e uhum. a tua opinião sobre isso? Nós nunca tivemos a oportunidade de falar sobre isso, né? E até um assunto propício para o sábado, né? Porque nós sabemos quem é o pai da mentira, né? E nós Uhum. precisamos sempre a mentira. Uhum. Eu lembro que quando, um comentário muito bacana no jornal, quando eles deixaram mais solto a questão do jornalismo, né, de você não precisar ter uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma carteirinha como jornalista, né, qualquer pessoa poderia ser jornalista, igual na maior parte qualquer pessoa pode ser músico. Não que eu sou a favor né, das ordens e dos conselhos, né? Nesse ponto eu sou até um pouco mais liberal. Eu acho bacana você deixar fluir as pessoas que possam trabalhar. Mas Sim, teve sim. um jornalista que falou o seguinte, ele falou, não é só a morte que acaba com a vida de uma pessoa. E isso me marcou, sabe? É um mau profissional ou uma pessoa despreparada ou uma mentira falsa. Em sala de aula, uma vez a gente passou, teve um caso de uma senhora, de uma moça do Rio de Janeiro, que surgiu uma mentira muito grande que ela raptava crianças e fazia com essas crianças rituais, bruxaria e outras coisas, né? E não, na verdade, ela era uma mulher evangélica e as pessoas foram para cima delas e lincharam ela. Eu acho que, infelizmente, as imagens talvez estejam ainda no YouTube ainda. Os alunos trouxeram, foi algo terrível. Né? Muito cuidado com essa Tem questão. que E ter eu acho muito bacana isso, cuidado. né? Você recebe a notícia, também não dá para estabelecer a priori que determinado jornal, tudo que posta é mentira, como você falou da Globo. Não dá para dizer, tudo que está ali é mentira. Né? Porque se tudo fosse mentira, era fácil, né, de você detectar. A verdade é que há Sim, mentiras, há jornalistas, há profissionais que se aproveitam disso. Né? Ontem mesmo eu vi um vídeo de uma pessoa que tinha negado algo que depois aconteceu, foi óbvio, né? E daí, e a cara dela, né? Eu acho que é uma reputação nossa também, né? Eu também faço isso, volta e meia em vários jornais, né? Alguns jornais em espanhol, outros às vezes também em inglês, apesar que preciso melhorar.
o inglês, mas para dar uma especulada, né? E também, isso não quer dizer que muitas fontes não é sinônimo de verdade, igual muitas curtidas também não é sinônimo de verdade, né? Exatamente. Esse cuidado, ele é fundamental, e também para a gente, né? As pessoas que estão assistindo ou que vão assistir depois, é fundamental esse cuidado. É muita informação, muita gente não está preocupado com a informação, mas está preocupado com a polêmica que essa informação vai causar. Ou se defende o 8 ou 80 dela, né? Vamos dizer assim, defende algum posicionamento dela, que não precisa ser extremo, mas defende a minha opinião, pronto, vou lá e posto. Mas isso condiz a vidas, né? Vou voltar lá para o slide. Eu trouxe algumas poesias, eu acho bacana isso, né? Nesse estudo, principalmente no meu estudo bíblico, que eu vou levando, é um estudo perene, estudo que não acaba, né? Umas coisas interessantes. Que eu vi que o que se falava na época, né? A gente tem aí uma sociedade, na grande parte, aí, vamos dizer assim, todo o tempo que foi escrito a Bíblia, 1.600 anos, né? Que demorou para ser escrita, uma sociedade muito mais de uma cultura oral, de uma cultura verbal, do que escrita, né? Você escrever era algo para poucos, né? Hoje em dia, muito mais gente escreve, nem todo mundo lê, mas todo mundo escreve. E eu vi que o que era falado tinha uma importância já aí. Então, quando a pessoa ia e falava, aquilo tinha um peso, aquilo reverberava, ficava na sociedade um bom tempo. Quando era mais importante, aquilo era recitado. Então, a poesia, ela tinha um grau um pouquinho maior, porque ela poderia, sim, ficar na mente das pessoas por mais tempo. Aí nós temos os textos poéticos, né? São vários textos poéticos, e a importância deles. Nós temos também algumas poesias brasileiras, assim, que são atemporais, né? E daí nós tínhamos também o que era cantado, trazendo um pouquinho a sardinha para o meu lado aqui, né? E o que era cantado, aí também nós temos os textos que eram poesias, mas também eram cantadas, e como elas se mantinham, e até hoje, né, elas continuam sendo cantadas, e a força dessa informação, essa solidez, porque se a gente está falando dessa informação das pessoas, elas são informações líquidas, né? Valem para hoje, para amanhã já não valem, às vezes valem para meia hora, né? Já não valem, mas nem é que era mentira, mas é algo tão líquido, né? Como o sociólogo lá, o polonês fala, o Bauman, né? Dando, né? Citando aí de quem deve ser citado, né? O dono da expressão da liquidez. E daí eu trouxe umas poesias. Trouxe umas poesias aqui. Eu vou falar o autor ao final das poesias. São algumas frases, assim, alguns aforismos que eu quero compartilhar e ver o que você fala. Você pode falar o que você quiser, sabe? Não, tudo bem. Não se prenda à razão. Aqui, deixa eu só... Aí, vamos ver se vai aparecer para você, né? A hora que aparecer, eu estou seguindo aqui no meu retorno, acho que a hora que aparece aqui, aparece para você. Agora está aparecendo aqui. Apareceu? Beleza. Toda uma biblioteca. Toda uma biblioteca de direito, apenas para melhorar quase nada os 10 mandamentos. Você concorda? O que você tem a falar disso? Toda uma biblioteca de direito, apenas para melhorar quase nada os 10 mandamentos. Isso é uma verdade. Forte, né? Se eu não fiz nós temos que fazer uma análise aí, biblioteca de direito apenas para melhorar quase nada os 10 mandamentos. É forte, né? É forte, muito forte. É forte. É difícil até de falar, né? Forte. Eu lembro que algumas pessoas nós temos os 10 mandamentos aqui, lá no Êxodo 20, depois se repete, no Levítico, e depois Jesus, ele resume 5 e 5, né, em 2 grandes princípios. Sim. É o amar a Deus sobre todas as coisas, vamos dizer assim, e amar o próximo.
E você utiliza esses dois princípios, um que é o amor a Deus, o outro o amor ao próximo. E é interessante como a Bíblia, ela diminui a questão do ego, né, do egoísmo, ela tenta trabalhar, diminuir isso, né, que é esse amor próprio, que hoje em dia vende-se muito, né, principalmente nas autoajudas, assim. Mas, de qualquer forma, eu acredito que se você não tem essa idolatria, se você ama a Deus e não cria mitos, nem ídolos, e você ama o próximo, e o próximo, literal, é a pessoa que está próxima mesmo, Sim. Você resolve, né? Eu tinha um amigo meu que falava assim, né, que o direito ele fica por aqui. Se a gente fosse para um plano mais elevado, o próprio Francesco Carnelucci, que é ele é um teórico de direito italiano, ele fala disso, né? A sociedade precisa do direito até ela se colocar. Ele coloca as pessoas, ela liga as pessoas que estão distantes, ela tenta resolver as coisas de uma maneira melhor. Mas numa sociedade que entendesse os 10 mandamentos e os testemunhos de Cristo, o direito ficaria nisso mesmo, né? De repente, seriam notas de rodapé dos 10 mandamentos, os dois mandamentos que Cristo deu. É uma frase, depois eu vou falar o autor, porque ele não é... Aí eu coloquei outra frase, ele não é teólogo, sabe? Eu acho bacana você fazer essas pessoas, né? Porque para não ficar parecendo que a gente está num lugar só, né? Tanto o pensador lá atrás, depois eu vou falar quem ele fala sobre essa necessidade da contemplação do descanso, e depois esse poeta, né? Aqui eu acho que apareceu, né? Apareceu. O poder é o camaleão ao contrário. Todos tomam a sua cor. O que você me diz? É um outro forte, né? O que dá para entender assim que quando você tem uma pessoa no poder e você apega-se a essa pessoa e não aos valores, né, que estão em jogo, né? Você às vezes você deixa certos valores humanos para defender essa pessoa que está no poder. Uhum. Às vezes você defende a morte do seu semelhante para defender aquele que está lá. E eu tenho uma visão de poder, Leandro, bem interessante. Eu vejo que o poder é algo muito transitório. Tanto que eu chamo assim de inquilinos, né? Inquilinos do poder, porque a pessoa se elege, ela tem um mandato, 4, 5, né? 4 anos, que é aqui no Brasil, né? Uhum. Ela vai sair. Né? Uhum. Tá falando para um amigo assim, olha, essa situação que nós vivemos hoje. O atual presidente da República, daqui 2, 3 anos no máximo, ele pode se reeleger, ele pode cair, ele pode morrer, ele pode acontecer qualquer coisa. Mas daqui 3 anos ele vai ser um simples quadro lá no palácio. Ele vai se matar. Né? E eu tenho essa visão quanto ao poder, né? E às vezes, assim, as pessoas, elas colocam rótulos na gente, né? Se você defende um lado, você é comunista. Se você do outro lado, você é... Agora não sei como está se chamando, mas tinha uma época que era coxinha, né? Então, você, às vezes, você não tem aquilo do 880, né? Você tem que um dos dois extremos para poder ter um vestuário adequado. E não é isso. Você tem que defender aquilo que é de princípios, né, humanitários, né, de princípios cristãos, aquilo que Cristo defendia muito bem, que é a igualdade, o amor ao próximo, né, e essa aí, o poder, o camaleão, ao contrário, é muito interessante, porque o que o camaleão faz, né, ele muda de cor, né, conforme o ambiente que ele sempre está mudando de cor, e às vezes a própria Bíblia cobra, né, da gente, que a gente não pode ser morno, ou é quente, ou é frio, né? E eu acho assim que um poema forte, muito forte, que nós podemos aqui passar horas e horas debatendo esse poema aí. Essa frase, né? Vou trazer outra aqui, são algumas frases, sabe? Algumas frases. Vamos ver se vai aparecer. A hora que vai me dar para você aqui. Apareceu? Quando todo mundo quer saber, é porque ninguém tem nada com isso.
São frases de impacto, São né? frases Esse fortes, uma frase escritor, forte. a hora que eu falar, talvez se você já sabe quem é, mas é um escritor, ele escreveu muito tempo em jornais, ele é um cronista brasileiro, cara de uma inteligência muito sagaz, sabe? Sei, E volta e meia eu gosto desses aforismos, sabe? E sei. ele, né, aqui pelo tempo nosso e como a gente sabe dessa sociedade, entre aspas, capilarizada, né, o que a gente estava, de certa forma, criticando, ele consegue condensar numa frase só todo um pensamento enorme, né? Mas é aquela coisa, né? Todo mundo trabalhando algo e ninguém tem muito com isso, né? Não, Parece que gosta-se de falar sobre o que está longe ou o que é muito abstrato. É uma fuga, de certa forma. Uma coisa, isso tentando interpretar, né? Porque a gente sabe que a poesia ela tem um espaço maior, né? Ela não é aleatória, mas ela cabe mais do que uma análise, né? Vamos pegar uma outra frase, Jair. vamos lá. Vamos ver se apareceu para você. Eu estou olhando aqui meu retorno. Que apareceu aqui, Leandro. Apareceu. Você quer ler para nós? Certas coisas só são amargas se a gente as engole. E isso é uma grande verdade. Né? Você tem na sua vida você tem alternativas. Você pode engolir como você não pode engolir. Né? É, eu vejo isso muito mais na questão profissional, né? Profissional de relações nossas, né? Às vezes uma pessoa te faz um mal, mas você vai deixar amargo na sua vida se você engolir ela. E fazer esse poema cai como uma perfeição, porque você faz a sua vida amarga somente com aquilo que você engole. Se você não quer, a sua vida não fica amarga. Assim que a gente vai envelhecendo, né, Leandro? Eu acho interessante assim que nós vamos aprendendo muito, né? Principalmente quando a gente passa dos 40, né? Tem certas coisas que lá atrás, se fosse hoje, lá atrás poderia deixar minha vida amarga. Hoje não. Você releva, você deixa para lá, né? Para que você vai engolir algo que vai te machucar? Né? Então, você tem a opção de escolher ou não aquilo que vai fazer bem ou mal para sua vida, né? Bacana. E principalmente hoje em dia, né? Que você tem uma. Eu costumo dizer que a internet, as redes sociais, elas são uma aldeia. Aldeia, exatamente. Porque na aldeia você tem aquele formato redondo, né? Diferente, por exemplo, da nossa cidade, e muito aberto, as pessoas sabiam de tudo, viam até umas às outras tomarem banho, e se viam E a gente, e isso é algo que as pessoas gostam, como elas gostam, né, de se expor, né? Esse o Han que eu falei para você, que é da Sociedade do Cansaço, ele tem um outro livro chamado A Sociedade da Exposição, como tudo é exposto, né? E ele fala que o que está exposto, entre aspas, está à venda. A gente precisa tomar esse certo cuidado, né? Então as pessoas expõem opinião à torta e à direita, a gente também tem que tomar esse cuidado aí. Você falando sobre esse posicionamento jurídico, tem um curso na FGV Online, aí para o pessoal da quarentena, que fala sobre essa questão do direito digital, né, direito das informações. É um curso rapidinho, traz um papelzinho, principalmente para quem é estudante aí precisa de horas, e ele vai tratar dessa questão, do que a gente coloca, né? Muitas vezes dá para colocar, realmente está passando, e outras coisas tomam cuidado. É difícil se posicionar, porque se a sociedade, se as pessoas colocam muito nos extremos, elas não conseguem ver que, às vezes, a tua opinião não está nem no extremo nem no outro. Sim. Elas interpretam também, elas não só se falam ao extremo, mas elas também interpretam ao extremo, igual você disse, né? E tudo num dualismo, um dualismo enorme, né? Parece que não tem outra coisa além do preto, do branco, do pobre, do rico, da direita, da esquerda, né? Ou você o ateu, o evangélico, e assim vai indo. É como se eu gosto de a gente pensar a sociedade e tentar melhorar a forma do pensamento para praticar o pluralismo,
né? Entender as pessoas, que cada pessoa é uma só, não há outra pessoa igual. Exatamente. E respeitar, né? Uma outra coisa que eu comungo muito é a questão da igualdade, né? Eu gostaria de viver numa sociedade que todos fossem iguais perante a lei, todos tivessem as mesmas responsabilidades, todos tivessem os mesmos direitos, né? Eu trabalhei no poder público por muitos anos da minha vida e eu vi ali uma certa desigualdade, né? Ah, porque fulano tem um sobrenome, né, de uma família tradicional, ele tem certas regalias no poder público, e um simples coitado que mora lá na Vila Cândida ou lá no Parque Verde não tem perante o poder público, sabe? Então isso é muito triste, viu, Leandro, essa questão, sabe? E eu gostaria muito que, tá certo que é meio utópico isso, né? Uhum. Todos fossem iguais, né? Todos tivessem o mesmo direito, né? O mesmo acesso, sem distinção de cor, sexo, raça e condição econômica, né? Eu gosto da frase que nós somos iguais em nossas diferenças, sabe? Todos são diferentes e somos iguais Sim. por ser diferentes, né? E essa questão da igualdade é muito trabalhado, né? Uma questão assim, muito profunda e que a gente tem que vencer também, algo a ser conscientizado. As pessoas, elas pararem, né? Elas de estabelecer valores que são valores criados, né? Criarem Exatamente. estereótipos, né? Tem uma história que um amigo meu contou, eu não sei se você estava na igreja, eu contei na igreja no dia que eu fui pregar lá também. Ele é de uma outra igreja, e de repente um casal diferente, né, do modelo estava na igreja, e como foi dado de dedo na mão, né, como ele sentiu isso, né, ele é uma pessoa muito grande na fé, e aconteceu que uma dessas pessoas, ela se identificou com a igreja, aí ela continuou lá, ela melhorou a vida dela, ela tomou outros caminhos que facilitariam a vida dela, e essa outra, uma dessas outras pessoas, acabou saindo, né? Ela se sentiu discriminada e saiu. Mais uma Mas, ficou. mas e sai mesmo, viu, Leandro? Porque eu tenho uma visão assim de igreja, e de quando eu falo igreja, não é a minha e nem a sua, né? Igreja no modo geral. Igreja é um hospital. Uhum, Igreja é um hospital. Ali vai pessoas de todos os tipos, de todos uhum, de econômicos, sociais, né? Para buscar uma uhum, cura para o seu corpo, mas para a sua alma. Igreja é um uhum, hospital. Tribunal de júri. Muitas vezes uhum, as igrejas se transformam em tribunal de júri, que as pessoas, se elas erram, todo mundo erra, né, Leandro? Quem nunca errou na sua vida? Quem nunca cometeu um erro? E as pessoas, uhum, né? E elas merecem perdão, elas merecem uma nova chance, elas merecem uma nova oportunidade, porque Cristo ensinou a isso, né? uhum. O episódio lá da Maria, da prostituta, que todos se reuniram para jogar pedras, né? O que ele disse, né? Atire quem nunca teve pecado. Então eu vejo que essa questão assim de igreja é hospital, né? Uhum, Curar as pessoas, não julgar elas. uhum. E veja bem, ó, essa moça que ela foi discriminada e saiu, não estou entrando nos pormenores, Sim, mas é, ela, depois de um tempo, ela voltou com outra pessoa. Aí esse amigo meu, eu vou até citar o nome dele aqui, que ele é uma história bonita, bacana, é o Douglas Máximos. Ele falou, Leandro, essa moça discriminada, ela estava trazendo pessoas para Deus. Deus estava usando ela. Ela trouxe sim. uma pessoa, discriminaram ela por conta da condição dela, ela saiu. Depois ela voltou com outra pessoa. E essa primeira pessoa já tinha ficado assim, né? Eles consideraram, né, que é uma pessoa que melhorou de vida, se colocou, se achou, ela estava um pouco perdida nas suas ideias. Eu vejo isso, por exemplo, como no caso do rei o Nabucodonosor, que ele era o servo de Deus e todo o povo de Deus mudou de lado a coisa, né? Então, como que você vai discriminar? A gente não sabe quem ali quais são os papéis, né? E quem que Deus está utilizando.
E vamos lá para outra. A gente está caminhando um pouquinho para o fim. Uhum. Tem algumas frases ainda, né? Se todos os homens recebessem exatamente o que merecem, ia sobrar muito dinheiro no mundo. O que você acha? Ia sobrar. Ia sobrar mesmo, né? Porque tem gente que não, não merece nada e ganha muito. E quem merece muito, ganha pouco. Então, é uma verdade bem profunda essa. Bacana. Gente. Eu vou agora falar, né? Os pensadores são pensadores, assim, vamos dizer, são pensadores que eu gosto, né? Uma coisa meio pessoal minha. O primeiro que fala sobre essa necessidade do descanso e da parada, por incrível que seja, é o Nietzsche. Olha só. É o Nietzsche, é uma frase do Nietzsche, que ela está utilizada num livro do Edgar Morin, sociólogo francês que eu gosto muito, e que ele fala que a nossa sociedade está na pré-história do espírito, quer dizer, se a plenitude dos tempos foi lá 2.000 anos e 20 atrás, né, quase, né, nesse tempo nós vivemos ainda o ser humano tendo que evoluir muito, muito, a gente precisa crescer muito ainda. Precisamos e os poemas é do Milor Fernandes. Olha só. Ele tem mais duas frases muito bacanas. Ele fala assim que se você não tem dúvida nenhuma sobre alguma coisa, porque você está muito mal informado. Se ainda resta dúvida, é porque você está mal. Se não tem dúvida, é porque está mal informado. Sempre tem algo a mais. Ele tem uns aforismos, assim, umas frases, assim, umas deixas muito bacanas, né? Agora, para finalizar, eu vou fazer um joguinho aqui do 880, umas coisas assim, já caminhando para o final, né? Na verdade, você está sendo um pouco cobaia aqui, né? Eu falei, vou trazer algo a mais para não ficar só aquela conversa, né? E depois vou salvar o vídeo, algo que vai ser muito bacana para mim. É muito satisfatório em estar aqui conversando contigo. Vamos lá? Aqui, ó, essa primeira é quase que uma provocação, gente. Vamos ver que hora que vai aparecer para você. Olha. Esse dá para se posicionar no 880. Bossa nova ou funk carioca, né? Respeitando aqueles que gostam do funk, né? Eu gosto muito do Rio de Janeiro, me sinto muito bem me senti muito bem com todas as vezes que eu fui lá, mas 1000 vezes a bossa nova. Agora você pegou, hein? História ou poesia, né? Os dois são importantes, né? A vida é poesia e a história ela conta aquilo que o homem foi. Uhum. Vamos lá, vamos mudar rapidão. Não sei se família é o trabalho, família é a sequência de tudo aquilo que nós somos, né? O trabalho é consequência daquilo que nós queremos para nossa família, né? Liberalismo ou socialismo? Eu acho mais o socialismo, viu? Vamos lá. Trabalho e descanso, os dois, né? Para você ter sustento para sua família, né? Sustento para si. E também tem que ter descanso, né? O descanso é bíblico, né? Presente de Deus para a humanidade. Bacana, bacana. Jair, agora você pode usar o espaço para falar, como eu falei aqui, algumas pessoas estiveram passando por aqui, dando uma olhada, né? Não sei quem que ficou mais tempo, não dá para ter essa informação. Fazer alguma pergunta, né? Também, se você tiver a vontade de falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa que você queria perguntar e mandar os abraços aí para a gente terminar depois o nosso sábado aí com a... Olha, Leandro, eu quero primeiramente agradecer a você pelo convite, né, por estar aqui com você. Foi uma hora muito prazerosa aí, que a gente bateu um papo bem legal, né? Eu aprendi bastante. E de recado, o que eu tenho a dizer para as pessoas se cuidarem, né? Nós estamos vendo aqui na nossa cidade que o Covid ela está mantendo-se uma linha, né? Uma linha reta. Porém, nós devemos sempre redobrar os cuidados, né? Usar máscara. Hoje mesmo, Leandro, nós vamos fazer a transmissão do culto lá na igreja, e daí teve uma pessoa que me deixou aqui em casa, e eu vi muitas pessoas, né, sem máscara, principalmente idosos. Nós precisamos cuidar desse grupo, né, que é um grupo de risco considerado aí pelo Ministério da Saúde. E nós precisamos se cuidar.
Nós não podemos deixar o que está acontecendo no Amazonas e no Pará, né, que são situações alarmantes, né, que o sistema de saúde está quase estourando, né? Então nós temos que se cuidar e manter, né, cuidando da gente, da nossa família, cuidando dos nossos amigos, para que a nossa cidade não venha perecer por causa do Covid, né? E por causa da dengue também, né? Aqui no mesmo, é visível, né? Nós fizemos no começo, em janeiro, um mutirão, nós retiramos quase 1 tonelada de lixo. E esses dias, né, eu fiquei quase uma semana só indo no portão para receber o carteiro, mas saindo quinta e ontem, eu já vi aí nas datas vazias quantidade grande de lixo, sabe? E a dengue também está matando as pessoas. Então, nós temos que redobrar nossos cuidados, de cuidar, né, não só da nossa família, mas cuidar também daqueles que nós amamos, né? E quero dizer assim que também o sábado, né, é um sinal, né? Deus nos deu esse presente. E que presente, né? É uma oportunidade que a gente tem aí de bater um papo com você, que é uma pessoa que eu considero como um grande amigo, e sair aprendendo, falando um pouco daquele Deus maravilhoso que nos criou. Então, eram essas aí as minhas considerações finais. Ok, obrigado, Jair, por ter aceito o convite. A conversa, algumas pessoas passaram por aqui, mas ela fica, né? A gente tem algo bom, né? Vamos dizer, entre aspas, assim, do progresso, que é esse bate-papo, né? De longe, na quarentena, mas a gente pode estar aqui conversando, né? Essa questão dessa expectativa de ter outras pessoas podendo participar ou assistindo também torna a conversa algo singular, diferente de estar aí no tete-a-tete. Há as coisas bacanas, há outras nem tanto, né? Que eu falo, faz falta de estar perto. Mas o bacana é que mais pessoas podem estar vendo, né? Eu também acho que reforço esse teu apelo, que as pessoas se cuidem realmente, né? E que a vida, as pessoas entendam isso, a vida vale muito mais do que qualquer trabalho, do que qualquer emprego, do que qualquer renda, né? Principalmente a vida das pessoas que correm mais risco, né? A gente deve cuidar mais delas, né? A pessoa é mais velha e para a gente é um tesouro isso daí, né? Quanto não pode haver essa discriminação, toda a vida vale muito, e principalmente dessas pessoas, né, que correm mais risco, é quem a gente tem que cuidar mais. Vou deixando meu abraço aqui, convidando você aí, volta e meia eu vou estar aqui no grupo, o grupo está em aberto também, quando você resolver fazer alguma conversa, pode compartilhar aí, e desejo a todas as pessoas um feliz sábado, um feliz descanso, uma tranquilidade. Se tiver algum problema, a gente está por aí, nas redes sociais, só mandar um alô. Aquele abraço. Deus abençoe você, gente. Deus abençoe você também, que nos assistiram. Tá? Um grande abraço. Opa, até mais.